A vista é bonita, a maré. Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu confesso para vocês assim, né, que eu tô muito feliz de estar falando sobre esse tema e como eu estou me empolgando muito, eu estou agora falando a terceira parte dos livros que eu já li. E também, né, depois a gente pode estar falando separadamente, porque não tem como eu falar de todos os livros que eu já li. Como eu já contei no episódio do 5R, e eu falei sobre ressignificação, hoje nossa vida, ela está sendo, principalmente minha vida, quando eu entrei na ressignificação, eu comecei a mudar os livros físicos para os livros online, né? Para estar lendo e pesquisando em outra fonte que não seja o livro físico. Mas nem por isso eu deixei de ler o livro físico. Então, assim, eu reduzi a quantidade de livros, apostilas, curso, etc e tal, que eu tinha. Que eu já falei no outro episódio, né? Que eu já falei sobre a questão lá dos 5 R's. Eu tinha uma quantidade enorme de livro. Não sei quantas caixas, 4, 5, 10, não sei quantas. Então, assim, eu fui resumindo em 4, depois em 3, para chegar, assim, o mínimo que eu tenho hoje, né? Que eu tenho, assim, vamos colocar aí uma cesta, né? Eu coloquei numa cesta enorme, espalhei os livros e tem mais uma quantidade numa sacola que eu deixo ali na sala de enfeite. Foi tudo que eu consegui reduzir, porque realmente ainda, às vezes eu tenho bastante apego e eu volto aos livros, entendeu? Eu retorno aos livros. E também não leio, gente, livros só agora sim também de cunho evangélico, né? De cunho protestante. Eu leio todo tipo de livro, porque eu já treinei a minha mente para poder entender. Então, assim, não adianta às vezes a gente falar, ai, porque vou deixar que aquilo me contamina, que é de outra. Vamos supor, ai, se eu ler um livro espírita, ou se eu ler não sei o quê, papapá. Eu tenho já esse discernimento, porque eu sou uma leitora desde a minha infância e eu consigo fazer isso daí. Fora a questão também dos livros, que é para estudo, né? Que você tinha a sua Bíblia, eu tinha, eu não me lembro se era, não era a Bíblia da mulher antes, né? Sei que não lembro se esqueci o nome da Bíblia antes, eu lembro, eu esqueci, gente, o nome da primeira Bíblia que assim, fora a Bíblia de João Ferreira de Almeida, fora a Bíblia atualizada, tal, tinha uma, Philips, né? Eu acho que era Philips. Aí tinha outras Bíblias, eu tinha a Bíblia de estudo, o dicionário de estudo, também tem um dicionário que eu ganhei de uma amiga minha, que ele é o dobro de uma Bíblia. Então, assim, fora isso, a gente não pesquisava tudo no Google, né? Eu tive comigo, que me acompanhou por muitos anos, muitos anos, um dicionário mesmo, né? Que era aquele dicionário Aurélio. Eu tinha ele grande, com gravuras, que ele me acompanhou a vida inteira, e um dicionário menor, que também era Aurélio, e tinha outros dicionários, né? Relativo também à geografia, sempre gostei muito de geografia e história. Então, assim, era tudo no papel. A questão também de planta, coisas medicinais e tal. Então, assim, a gente acaba indo, vai emprestando para as pessoas e vai se perdendo as coisas com o tempo, e também a gente vai passando para outros, né? Teve muitos livros principalmente na questão de psicologia, tal, que eu fui passando para frente e dando para os meus filhos, quem gostou de um leva, quem gostou de outro leva, etc. Então, assim, eu parei no episódio 2 falando que o livro que eu levei para o meu casamento, que foi que eu achei que fosse base para uma vida, um relacionamento sexual, foi o ato conjugal. Mas isso não quer dizer que eu tinha experiência. Foi o que eu e meu marido conversamos aqui, aquilo que a gente falou no início. Eu, pelo menos, mesmo com toda essa bagagem literária
que eu tinha essa bagagem com o livro, eram teorias. Teorias não é prática. Você praticar é outra coisa diferente. A história que você vai ter com a pessoa, a história que você vai ter de vida, a história que você vai escrever, a história que você vai contar a partir daí é outra coisa, né? Então, assim, a história que eu tenho para contar da minha infância e adolescência não tem nada a ver que os livros eram teorias. Então, viver uma história é uma coisa bem diferente. Então, o livro, de todos os livros que eu li na área conjugal, tem também o que mais me guiou. Por quê, gente? Eu acho que era algo bastante escasso, pelo menos não chegava até a mim. Eu me lembro que quando eu me mudei para São Carlos, tinha a livraria Ler, que era a livraria evangélica, e também eu cheguei uma época que eu vendi coisas bíblicas e tal, e tinha como a gente ter acesso. Então, assim, teve coisas na minha vida que eu abri mão. Por exemplo, na dificuldade que a gente passava e tudo, eu não ia numa loja para comprar uma maquiagem, ou um batom, um esmalte, ou um brinco, alguma coisa assim, não ia. Teve momentos também que a gente usava roupa tal dos outros, calçado, tudo, mas o livro, eu me lembro que eu abria, às vezes, mão de alguma coisa para comprar um livro. Sempre foi o meu gosto. Quem me conhece sabe que, querendo me agradar, me dava um livro ou uma xícara. Foram duas coisas que eu gostei muito na minha vida, né? Então, assim, livro e xícara foi o meu fetiche. E assim, mesmo eu podendo frequentar a livraria evangélica, teve uma época também, eu ainda morava em Minas Gerais, então não sei se foi no começo do meu casamento, que saiu aquele negócio de assistir filme evangélico. A gente ia na locadora, locava o filme e assistia filme evangélico. Então, era, acho que todos produzidos nos Estados Unidos, né? Então, assim, que a gente puxava alguma base e tal, era de livro, de filmes evangélicos. Mas voltando à história dos livros, então, assim, o livro que mais me ajudou, daqueles que eu li e dos que tinha escrito na época, foi Esposa e Mãe de Shirley Prince. Ela não existe mais, ela já faleceu. Até quem publicou o livro dela no final, acredito que tenha sido a filha dela. Ela morreu com câncer. Parece que esse livro, não sei se foi lançado mais ou menos, tipo assim, na época que eu nasci, 1970 e pouco, não sei. Mas quando eu li esse livro, ele me ajudou muito. E esse livro, eu tive esse livro em minhas mãos no poder da irmã Josefa, que é mãe do Abimael, que hoje é casado com uma amiga minha. Então, assim, essa mulher, né, uma mulher de Deus, tal, ela tinha esse livro. Então, eram poucas pessoas, assim, que tinham livros, né, nessa área evangélica, tal, e como conduzir um casamento. Então, esse livro, ele me ajudou. Eu me lembro também que eu tinha um livro, que eu não consigo lembrar o nome desse livro, que ele era, assim, de capa dura, grosso, era uma linguagem bem formal, uma linguagem, assim, bem antiga. Parecia que esse livro tinha sido escrito por alguém assim, ou adventista ou presbiteriano. Eu tentava seguir algumas coisas relacionadas a esse livro, mas estava muito além da realidade que eu vivia. Então, assim, como você cuidar da tua casa, como você cuidar dos seus filhos, como você colocar uma mesa, como você tratar o seu marido quando ele chegava, papapá, aquelas coisas assim, bem da época, né, que foi escrito tal, e que estava muito longe da minha realidade. Cuidar do meu jardim, ou colocar uma flor dentro da minha casa, estava muito fora da minha realidade. Não tinha mesmo porque, primeiro, eu não morava em casa própria, eu não tinha casa, a gente não tinha condição de estar fazendo esse tipo de coisa, tinha que trabalhar o dia inteiro, não tinha tempo desse tipo de instrução que se dava para a vida doméstica. Mas esse livro da Shirley Prince, ela me orientou muito, sabe? De capítulo por capítulo, eu fui tentando, eu procurando ser da melhor maneira possível, né? Dentro daquilo que eu podia ser
boa esposa e boa mãe. Por isso não me chama esposa e mãe. Então, assim, eu não tive mãe. Acho que é de saber de alguns que eu não fui criada por mãe. Então, eu não tive uma presença materna. Mesmo madrasta ou as tutoras até a minha adolescência, até meus 15, 16 anos, não foram pessoas que, assim, eu tenho boas lembranças, que foram algo que, assim, ajudou no meu desenvolvimento emocional e psicológico. Então, assim, pode ter tido a sua parcela de ajuda, tal, em questão de economia, cuidado da casa, essas coisas tal, mas essa questão aí eu não tive, porque a questão mãe. Então, para mim, a minha mãe, que me conduziu durante o meu casamento, foi a Shirley Prince. Foi o jeito dela conduzir a casa dela, a família dela, os erros que ela cometeu, que ela nos ensinava. Então foi isso. Foi a pessoa que me ensinou nesse ponto como tentar, né? Não quer dizer que eu tenha sido uma boa mãe e uma boa esposa, mas tudo aquilo que eu fui tentando colocar em prática está baseado primeiro no livro da Shirley Príncipe, Esposa e Mãe. Ela foi, assim, o meu guia, a minha amiga e a minha mãe. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui e um beijo para vocês, gente. Tchau. E eu volto, daqui a pouco eu volto a falar novamente, tá bom? Sobre os demais livros.